Então, sejam bem-vindos todos a mais um estudo do NEP Alcione. Estamos no nosso 33º encontro, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, à luz do Espiritismo, estudando Cartas de Paulo. Estamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Hoje é Dia das Mães, um dia muito bonito, em que nossos olhares voltam para as mães, né? Então, vamos fechando nossos olhos, entrelaçando nossos corações, elevando nossas mais altas vibrações, tentando hoje chegar até Maria, até Mãe de Jesus, pedindo que a sua luz, que a sua força, que o seu amor, que a sua capacidade de renunciar, de se sacrificar como mãe, inunde cada um de nós, inunde a cada pessoa desse planeta, nesse dia tão especial, em que nossos pensamentos se voltam a todas as pessoas que se propõem a cuidar de um filho de Deus. Seja ela uma mulher, seja um homem, uma avó, um vô, uma tia, um tio, um irmão. E filho, que sejamos nós, nossos animais, nossas plantas, tudo que nós propomos a cuidar. Que possamos ser invadidos por esse amor, por essa força e por essa luz. Pedimos ainda a bênção da espiritualidade amiga, de nossos mentores, de Alcione, de Paulo, de Jesus, para abrir o estudo de hoje e pedir a cada irmão que não pôde estar presente, que ou estão em comemorações ao lado de seus filhos, ou estão necessitando de uma cura, que possam encontrar a cura, que possam encontrar o carinho, o amor, e que possamos estudar em um ambiente de muita paz e muita iluminação. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. João, você pode fazer uma leitura de harmonização para a gente? Claro que posso. Vou tentar compartilhar uma tela aqui, Silvia Andréia. Se pedirem para você liberar, você libera aí para nós. Ok. Só um minuto. Eu espero que todos estejam vendo. A partir de agora, se houver algum problema na visão dessa tela, é só abrir o microfone e me avisar. Só para a gente saber. Esse aqui é o site do NepSearch, ok? O site de pesquisa, especificamente para 1 Coríntios 1, 23. A página de pesquisa para esse versículo, ela nos orienta e nos mostra que existe uma lição específica de Emmanuel para esse versículo, que está originalmente no Vinha de Luz, capítulo 7, intitulado Aos Discípulos, e, novamente, na compilação feita pelo nosso querido irmão maior Saulo César Ribeiro, no Evangelho por Emmanuel, no capítulo 73 do comentário de Emmanuel às Cartas de Paulo.
gente vai ler o original do Vinha de Luz, intitulado Aos Discípulos. Comentário a Paulo, a 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que se despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Palavras de Emmanuel. Deixa eu só um minutinho. A Marineide está tentando entrar pelo Telegram e não está conseguindo. Todo mundo entrou por esse último, né, João? Deixa eu ver. Sim, pelo menos o aviso está por esse último. Ah, entrou. Entrou. Então, perfeito. Conseguiu. Bom, João, você quer falar alguma coisa inicialmente do texto que você leu? Boa noite, Marineide. Boa noite, Fátima, minhas queridas. Boa noite a todas e a todos. Podemos, sim, eu acho interessante, né, por favor, nesse texto, e me chamou muito a atenção nesse texto, que o Emmanuel, ele usa por duas vezes no texto a referência à filosofia utilitarista, né? E é muito, muito sagaz, né? Obviamente, como tudo que o Emmanuel faz, é muito sagaz essa percepção dele, porque é um embate filosófico típico quando você pensa no ambiente, né, filosófico onde o Cristo trouxe o seu advento e o ambiente filosófico de onde o Espiritismo trouxe essa renovação, essa releitura do Evangelho redivivo, né? Na época de Cristo era um ambiente dominado mais, segundo os especialistas, pela filosofia estoica.
que tinha no seu cerne filosófico conceitos extremamente semelhantes aos conceitos trazidos pelo Cristo, né? Inclusive fazendo valer a fala de Kardec no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: a verdade não irrompe de súbito, né? Deus sempre contou com espíritos que vinham lhe preparando o terreno para que, quando viesse um missionário para organizar aquela verdade num corpo de doutrina, isso não fosse estranho aos que ouviam. Então, na época de Jesus, o estoicismo estava em alta, para dizer mais a verdade, em altíssima conta em termos filosóficos. Por exemplo, o próprio Paulo, né, se acredita que ele tenha sido educado nessa escola filosófica. A contradição, na época de Kardec, no alto do iluminismo, né, surgia o que hoje é muito comum, a escola utilitarista, de dois pensadores que são muito famosos, Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. E aí eu trouxe para vocês o seguinte, queria compartilhar uma outra tela para vocês entenderem como Emmanuel foi sagaz. Eu vou trazer para vocês a definição, uma das definições mais simples, mas mais objetivas e mais bem elaboradas sobre o que é o utilitarismo para vocês, que eu pesquisei aqui na internet. Só um minuto. Então, frase do próprio John Stuart Mill, né, no livro dele Utilitarismo, onde ele diz o seguinte, né, o princípio da utilidade. O utilitarismo é uma filosofia que prima pelo princípio da utilidade. E o que ele define por utilidade? Né? Utilidade é o fim a que se preza cada uma das suas ações. A utilidade, ela versa pela consequência final de cada uma das suas ações. Então ele fala, né, isso é citação direta ao pensador Stuart Mill, as ações são certas na proporção em que tendem a promover a felicidade, e erradas na proporção em que tendem a produzir o reverso da felicidade. E por felicidade, entende-se prazer e ausência de dor. E por infelicidade, dor e privação do prazer. À primeira vista, né, para um olho menos avisado, essa frase está extremamente correta. Né? Mas se a gente pegar esse embate entre os estoicos e os utilitaristas, a gente percebe o seguinte: na filosofia estoica, a felicidade, ela é, assim como pensada por Sócrates e Platão, né, inclusive herança dessa época, a felicidade é todo tipo de virtualização do espírito. Os estoicos dizem que a verdadeira felicidade é quando a sua existência é capaz de tornar virtuosamente todo o seu derredor em virtude, em alegria. Né? Mais tarde, Spinoza chamaria de alegria, potência de agir. Ou seja, para os estoicos, você deveria, boa ação e má ação é aquela onde todo o coletivo sai ganhando. Mas não é isso que John Stuart Mill está dizendo? Mais ou menos. Preste bem atenção. O conceito de felicidade para os utilitaristas, ele tem que ter uma consequência. Ele tem que fazer você sentir prazer e não sentir dor. Primeiramente, não sentir dor no planeta de provas e expiações me parece um tanto quanto utópico e até difícil de se conseguir. E a noção de prazer, ela é muito subjetiva e é singular. O que é prazer para você pode não ser prazer para mim e definitivamente não seria prazer para um cristão primitivo. Por isso, é necessário que a gente entenda bem que aqui Stuart Mill diz o prazer da existência primordialmente carnal. E aí você, quando vai adentrando ao conceito de utilitarismo, lendo principalmente Jeremy Bentham, né, você descobre que eles são meio que saduceus modernos. Né? O utilitarismo, a ação tem que servir para que todos vivam melhor em matéria de conforto e em matéria de gozo, vamos dizer assim. Já os estoicos diziam que você precisaria, inclusive, mortificar a sua materialidade e as suas necessidades fúteis para que todos tivessem o essencial necessário e assim todos vivessem numa equanimidade, ou seja, que cada um tivesse o mínimo necessário para que todos vivessem com o mínimo de dignidade. Né? Dito isso, e acredito que se vocês devam ter entendido mais ou menos como eu entendi as palavras de Emmanuel, ele diz o seguinte: qual é a sua visão de utilidade do Evangelho?
palavra de Paulo, ela é extremamente clara. Nós pregamos o Cristo crucificado. Nós falamos do Jesus, do Mestre, do Messias, do governador planetário que veio se imolar aos olhos dos menos avisados ou dos mais desavisados. E isso é escândalo, é pedra de tropeço para os judeus. E é loucura, é bobagem, é tolice para os gregos, pais da filosofia. Eu tenho percebido, apesar de a distância, que vocês vêm comentando essa questão da filosofia nos últimos, pelo menos nos últimos 3 encontros, que os versículos anteriores preparam para essa conclusão de Paulo. Então, eu queria chamar para vocês, e hoje eu queria propor na minha fala, justamente a reflexão do nós pregamos a Cristo crucificado. Né? Vamos lá. Pregar, né? Do grego kerissó. E, propriamente, a palavra melhor traduzida do grego kerissó é arauto. Ser é um verbo, né? Kerissó é um verbo, então ser arauto. E o arauto é a pessoa que defende uma ideia, uma causa. Ele é um paladino. E paladino pode vir tanto do latim palatinos, que é notório, de conhecimento de todos, quanto do galês antigo paladã, que quer dizer o defensor obstinado. Então, nós somos defensores obstinados do Cristo crucificado. Nós somos defensores obstinados do notório e comum a todos, que é o Cristo crucificado. O que é o Cristo? Meshiá, ou no grego, Messias, um ungido. Aquela consciência judaica, aquele aspecto da crença judaica que diz que um indivíduo ele virá para reorganizar todo o sistema lógico social para que o povo judaico reassuma definitivamente o papel de povo escolhido de Deus. E então os preceitos teocráticos do judaísmo governarão o mundo todo. Só que aí, e aí eu peço licença para poder compartilhar uma outra tela com vocês. Qual não foi a minha surpresa em descobrir uma coisa que eu já falei antes, né? Aqui não, perdão, já falei antes o pessoal lá do Bartolomeu, e tive o prazer de redescobrir esse conceito que eu vou compartilhar com vocês na ferramenta de pesquisa do NapSearch. Então, lá no NapSearch, se você for no dicionário e pesquisar a palavra Messias, ele vai ofertar para você, e o nosso irmão Jonathan foi de uma primorosidade admirável, o Pequeno ABC do Pensamento Judaico, que é um conjuntinho de livros que é fenomenal para quem quer entender os conceitos primordiais daquilo mesmo que Jesus falou, né, através da narrativa evangélica, sobre o que era dos costumes da época. Então ele fala aqui que o termo Messias tem hoje 3 escolas. Uma escola, que é ortodoxa, que crê que vai vir o Messias, né, vai vir alguém que vai reinar absolutamente sobre todo o planeta e promover a teocracia judaica como o modus operandi definitivo da raça humana. Existem os clássicos, né? Aqueles que são os judeus conservadores, que adoram o Messias, eles têm hino ao Messias, mas eles tendem a acreditar no messianismo, nessa tendência histórica de que haverá uma era própria e não sim um indivíduo. E os reformadores, que são, obviamente, os mais atuais, que é o que está grifado aqui na visão, no texto aqui, vocês podem ver. E eu vou ler para vocês. A teologia dos reformadores rejeitou completamente a crença de que a realização de um ideal depende de um indivíduo. Em vez disso, eles dão ênfase à crença na idade messiânica, quando uma ordem social de paz, de justiça e de liberdade será estabelecida. Ué, João, não é a mesma coisa que os outros acreditam? Quase. Só que aí vem a cereja do bolo, né, que eu aprendi de um grande amigo que é rabino e agora tive a felicidade de encontrar de novo aqui na ferramenta do NapSearch. Ele se atém firmemente à crença de que a missão do povo judaico é assumir um papel de maior importância na educação moral da humanidade, prevendo, por essa forma, atingir uma ordem social messiânica. O judaísmo pode funcionar sem o Messias. Ele não pode funcionar sem a visão messiânica e sem restrita aderência ao esforço moral que é indispensável à sua realização.
e aí complementando com o que esse pastor amigo me ensinou, essa escola reformada do judaísmo acredita que cada um de nós, a partir do momento que somos criados por Deus, somos Messias em potencial. E temos a obrigatoriedade de construir a idade messiânica. Nas palavras desse rabino, amigo meu, ele falou o seguinte: nós temos nossa missão enquanto seres, enquanto criaturas divinas, é sermos seres capazes de construir uma morada digna para que o Senhor venha habitar definitivamente conosco. É uma imagem metafórica, obviamente, mas extremamente bonita. Então, quando Paulo fala, nós pregamos ao Cristo crucificado, ele está querendo dizer o seguinte: nós somos defensores paladinos, defensores obstinados dessa era que está a ser construída desde o advento do Cristo, onde cada um de nós é responsável por uma parte desse novo mundo que está se construindo, é necessário que a gente entenda, está sendo construído a partir do advento do Cristo, para que, definitivamente, o planeta Terra seja a morada dos seres venturosos, seja a morada definitiva, onde Deus queira habitar. E aí, concluindo a minha fala, vem a palavra estauró, crucificado. Nós pregamos a Cristo crucificado. Que para nós, do grego direto, ele é simplesmente pregar na cruz. Mas se você pegar, principalmente no léxico grego de Tyr, que é muito mais antigo que o de Strongs, ele vai dizer o seguinte, que do grego pré-homérico, ou seja, o grego antigo, a palavra estauró, o verbo estauró, que é crucificar, também tem o sentido de mortificar, de destruir, e destruir algo específico, porque no grego antigo stauros, que quer dizer cruz, figurativamente quer dizer toda a paixão e todo egoísmo que prende o homem na ignorância da lei divina. Olha que legal. Então, nós pregamos o Cristo crucificado, pode ser entendido da seguinte forma: pois nós somos defensores obstinados da era messiânica, que deve ser construída por cada um de nós, sendo que a crucificação de cada um de nós é mortificarmos em nós toda paixão e todo egoísmo que nos afasta da lei divina, da lei natural. É isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Obrigado. Obrigada, meu querido João, obrigada a você. Alguém quer fazer algum comentário em cima do que o João falou? A Graça já falou, uau! Isso mesmo, Graça, uau! Alguém tem algum comentário em cima das palavras de João Marcos? Eu vou pegar um gancho, então, ninguém? Bom, eu vou pegar um gancho nessa questão messiânica dos judeus. Paulo, ele, durante todo o tempo que ele viveu em Corinto, né, ele foi bem sucedido de manter elevado esse nível moral da comunidade, de colocar uma certa ordem, né, naquela comunidade. Mas aí ele foi embora, né? Anos e anos se passaram, alguns anos se passaram, e a comunidade, como a gente já viu, começou a apresentar alguns problemas. E na Torá, que o povo judeu seguia, existiam 613 mandamentos que o povo judeu seguia, tinha que seguir, né? E Paulo vem para trazer a liberdade. Que não precisava seguir aqueles 613 mandamentos que contém na Torá. Era uma grande audácia, né, na época,
E aí também eu volto para a antiguidade, para como os judeus, como os gentios, eles desconheciam essa liberdade que Paulo vem trazer, né? E aí eu trago João, capítulo 8, versículo 32, com Jesus dizendo aos judeus: a verdade vos libertará. É essa liberdade de que eles não precisavam seguir toda a Torá. Era uma luta em preservar essa liberdade de todos os maus entendidos. O Paulo ele vem trazer essa liberdade das leis judaicas e esse mal entendido da sabedoria que a gente tem visto, né? E essa sabedoria que vem sendo construída, que o João também trouxe, que Sócrates também vem e traz, já vem trazendo há 3 séculos atrás, né? Alicerceando conhecimento, a ação moral, o intelectualismo grego, né? E os judeus e os gentios, eles viram ou souberam desse Messias que tinha trazido, sobretudo, a paz ao mundo. Mas entre outros benefícios também, ele tinha criado uma ordem justa em todas as coisas. A paz erene, né, que a gente também já viu essa paz erene do grego, né? E aí imaginem, né, do ponto de vista dos judeus, um Cristo associado a um grupo de pessoas que se uniam, que para eles estavam contra eles, Paulo declarando um fim de um ciclo moral de poder, privilégios, de lei, de justiça e de violência, e uma nova, ele queria dizer que uma nova era, uma nova humanidade ali, entre iguais, que a verdade do Cristo era para todos. A verdade do Cristo é para todos. Isso ele já vem trazendo eu não sei se é em Romanos ou em Gálatas. A solidariedade, a retidão, a justiça, a reconciliação, a paz, elas eram para todos. E aquilo era Jesus, né? Aquilo se aplicava ao mundo todo. Mas aí o que acontecia? Eles não viam Jesus, né? Os gentios estavam presos ao intelectualismo grego. E eu também hoje eu fiz uma leitura até que eu perguntei para a irmã Aila, num grupo de WhatsApp, o que seriam os cânticos do sacrifício do sábado, que está nos inscritos do manuscrito do Mar Morto, que lá tem fragmentos escritos por judeus essênios entre 2 antes de Cristo e 70 depois de Cristo, que fala de um judaísmo antigo, que trata a humanidade como divina, um templo como modelo de universo, a terra, da terra para o céu. E aí essa questão da retórica, né, que eles valorizavam tanto. Então vem dali essa questão da retórica, do intelectualismo, da palavra. E aí, de novo, eu trago a liberdade vos libertará, de João. E Jesus, o que acontece com Jesus? Jesus morre. E morre como? Crucificado, injustiçado, humilhado, abandonado, traído.
Onde? Na cruz. E para Paulo, qual é essa mensagem da cruz? O que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco? Paulo aí começou a anunciar, a proclamar esse evangelho nessas cidades do Império Romano. A descrição clara, né, de Jesus crucificado, porque ele viu Jesus crucificado ali. Ele viu Jesus na estrada de Damasco. É um nascer de novo, né? E era isso o que ele vinha anunciar. As nossas encarnações, a imortalidade, as oportunidades que a gente tem todos os dias. A cada respiração, não é nem a cada levantar, é a cada respiração que a gente tem, é uma nova oportunidade, sempre há tempo. E aí eu pergunto, mas como é difícil reconhecer Jesus? Para judeus era um escândalo, para os gentios uma loucura. Aí eu penso também, deixa eu ver, tem uma mensagem aqui do João. Paulo se tornou o arauto do evangelho, arauto, que é o anúncio, né? No momento em que pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E mesmo os discípulos, lá na estrada de Emaús, eles demoraram para reconhecer Jesus. Aí eu trago Lucas também 24, capítulo 24, versículo 16, no caminho de Emaús. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-los. Maria de Magdala, vamos pensar nessas pessoas. Maria de Magdala, ela reconheceu Jesus como? Pelo modo em que ele chamava ela. João, pela pesca milagrosa, pela partilha do peixe e do pão, vinde a mim a comer. O Pedro, né, João? Pedro não reconheceu Jesus na margem do barco ali, na travessia, mas ele reconheceu Jesus quando? Quando João, e sem dizer porquê nem como, que é um ponto de estudo também, é um bom ponto de estudo para a gente. Quando João lhe diz, é o Senhor, em João 21, capítulo 21, versículo 7. Mateus, ele reconhece Jesus na transfiguração, que é a visão da vida futura. Tomé reconhece Jesus, ele pede para reconhecer Jesus, para tocar nas chagas, e quando apalpa. E aí, para os judeus era uma loucura. E para a gente? Por que é muito difícil reconhecer? O que torna difícil esse reconhecimento de Jesus? Onde Deus vem nos mostrar, onde Jesus vem nos mostrar quem é Ele? Se reconhecer Jesus é difícil, imagina naquela época. Se para os judeus, para os judeus é escândalo, e depois a gente também vê o que é esse escândalo, né? E para os gentios, loucura. Imagina então contar, se reconhecer era difícil, imagina contar.
Então, imagina para essas pessoas lá de Corinto, e mesmo para as pessoas, para as outras, que estavam com aquela cultura tão arraigada neles. Como era difícil reconhecer Jesus. E nós reconhecemos Jesus? O que torna esse reconhecimento fácil para a gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Alguém tem alguma pergunta? É tão bom ficar ouvindo, porque a gente vai meditando. É, Mas quando a gente pensa nesse escândalo, é porque esse tipo de morte era uma coisa tão vil para eles, era uma coisa que diminuía tanto as pessoas, que uma pessoa para ser crucificada, com certeza, deve ter feito alguma coisa muito ruim. E é loucura, porque quando você vive numa perspectiva materialista, sem, ou mesmo com uma adoração de divindade voltada para seres que te servem no ponto de vista material, que lógica justifica você ter uma crença em que você anula os prazeres materiais ou a compensação deles ou a troca deles com seres divinos por uma aprovação tão grande? E aí o Paulo parece muito mais maluco do que é, né? Mas no início, quando ele fala sobre nós pregamos, né, é um nível tão profundo já de entendimento que a maioria de nós está na superficialidade da compreensão da mensagem. E esse nível de profundidade exige a consciência de que a firmeza e o compromisso com essa mensagem trarão consequências, perseguições, acusações, condenações. Por mais que tenha passado tanto tempo, a mensagem de Jesus, mesmo sem as interpretações teológicas, das segmentações que vieram depois, ela ainda parece difícil de entender quando a gente vive mergulhado na matéria. Então, eu penso que esse nível de anunciar essa mensagem de uma forma mais profunda é um nível que a gente ainda está caminhando, engatinhando, porque a maioria de nós ainda está tentando entender que testemunhos são esses. E mesmo nesse nível de reconhecer esses testemunhos, de acolher essa mensagem, ainda é desafiador entender Jesus, viver Jesus. Por isso é que tem muitos de nós que seguem ritos, reuniões, estudos, mas ainda não reflete, né, na nossa prática, na nossa vida, porque o nosso nível de entendimento é superficial, a nossa compreensão ainda é muito pequena. Jesus ainda continua sendo um revolucionário, né, para nossas vidas, para a nossa realidade. Jesus continua sendo revolucionário, continua sendo o primeiro preso político que houve, continua sendo o primeiro a pregar que todos somos iguais e como somos pequenos realmente. E em escândalo, alguém mais tem alguma contribuição? Desculpa. Em relação a escândalo, com as versões que nós colocamos, aparece a palavra pedra de tropeço e ofensa. E a palavra escândalo
ela está ligada a uma vara de armadilha, uma cilada, impedimento, que faz alguém tropeçar e cair, alguém que caiu, contrário às expectativas dos judeus. Não é esse escândalo que a gente às vezes vê em brigas, não é esse escândalo. É uma queda, é uma pedra de tropeço. E Paulo estava falando das armadilhas, dessas armadilhas de ordem espiritual, dessas pedras de tropeço, dessas pedras que judeus e gentios teimavam em permanecer com elas. Muitos em Coríntios estavam caindo. Caindo por conta de quem? Por conta de Jesus. Uns por loucura, outros por sabedoria. E aí eu penso nessa pedra de tropeço. O que constitui para mim uma pedra de tropeço? Quantas pedras de tropeço a gente tem pelo caminho? Quantos gatilhos se tornam pedras de tropeço? Às vezes tem pessoas que são pedras de tropeço no nosso caminho. Onde estão essas pedras de tropeço? Elas estão dentro de nós. A gente tropeça em nós mesmos. E aí, o que a gente sente quando a gente está à frente das nossas pedras de tropeço? E como é difícil a gente caminhar num caminho de pedras soltas, que a gente vai tropeçando nessas armadilhas, que nos fazem cair, que a gente vê irmão caindo, que vê mesmo Paulo tendo que lembrar os irmãos de Corinto da mensagem da cruz, dessa mensagem que é anunciar Cristo crucificado. Ele quer dizer o que para os coríntios? Para os coríntios? Olha, eu vi o Cristo. Não adianta vocês ficarem tropeçando e caindo, presos nas leis da Torá, presos nesses separativismos, ou nessa loucura da sabedoria humana. A verdade de Cristo é para todos. A mensagem de Cristo é para todos. Paulo vem anunciar Cristo a partir da cruz. A cruz de Cristo como critério de reconhecimento para distinguir a sabedoria humana da sabedoria de Deus,
que era essa sabedoria humana, essa confiança exagerada dos coríntios, nessa filosofia, na retórica. No estoicismo que o João nos trouxe, do John Stewart falando do utilitarismo, qual é a nossa utilização do evangelho? Nós vamos utilizá-lo como pedra de tropeço, usar somente o evangelho quando a gente estiver caindo? Ou a gente vai achar loucura essa mensagem da cruz e vai realmente viver o evangelho? Como diz Francisco de Assis, né? Sem precisar usar palavras. Com emoção e prazer, né, João? A Graça aqui. Deixa eu ler o João falando de você reconhece Jesus, quem já consegue enxergar o essencial. O essencial é invisível aos olhos. Excelente, Liz. A Graça, penso em Jesus como o Evangelho de Deus vivo entre nós, mais que teorias e assombros provindos daquilo que se instalou como previsto culturalmente, resplandece e ilumina a prática que move, transforma e aperfeiçoa a vivência cuja frutificação seja o bem e a liberdade em amplo sentido. A verdade vos libertará. Graça. É Paulo vindo libertar as pessoas, os judeus e os gentios. Que a liberdade era para, que a salvação era para todos, indistintivamente. A verdade vos libertará. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Conhecer a ti mesmo. Dentro de nós mesmos estão as pedras de tropeço, estão as nossas próprias quedas, a gente caindo. Elis, por favor, minha querida. Tem uma coisa, só uma sensação mesmo que ficou em mim, eu ouvindo e meditando nesse versículo, é que quando ele fala isso sobre loucura e escândalo, parece que tanto os judeus como os gentios, se a gente for entrar numa análise, né, vai ser bem interessante, porque os judeus, logicamente, eles teriam uma facilidade maior de compreender a mensagem, né? E não acontece isso, acontece o contrário. Mas parece ser uma dimensão mais racional, né? Como o Marcos estava colocando. E o Paulo precisou sair desse lugar do racional para poder entrar numa dimensão, numa experiência mais profunda, do sentimento, da emoção, mais subjetiva, vamos dizer assim, um lado mais emocional. Né? Então, eu acho que tem uma luta aí também entre a razão e a emoção, entre os sentimentos também que a gente carrega dentro de si. Talvez por isso essa luta seja tão intensa. Né? E aí não é difícil a gente também se apegar ao racional, né? Ao conhecimento. Mas esse encontro com Jesus também passa por uma experiência. Né?
e que necessariamente ela vai precisar entrar nessa esfera do emocional. Quando a gente vê lá o Públio, no há 2000 anos, ele, quando encontra com Jesus, ele não deixa a razão dele sair do norte. O que a razão dele dizia? Que ele era um senador político, influente. Quem era aquele homem? Então, eu acho que a gente vive nessa luta contínua também, apesar que o Espiritismo nos convida, sim, a uma fé raciocinada, mas existem essas esferas dentro de nós, essas dimensões, que a gente precisa pensar para poder viver essa experiência com Jesus. E Jesus continua me assombrando. Toda vez que vejo uma descrição de Jesus, quando o Públio, lá, né, o Emmanuel faz aquela descrição, esse dia eu estava vendo outro autor, Jesus continua sendo esse gigante que assusta, que assombra e que acolhe, né, com o seu amor. É tanto amor que a gente tem até medo desse amor, desse gigante que é Jesus. Mais alguém? Eu penso nesse amor chegando nessa época, né? Que ele chegou, vindo pregar o amor, a igualdade, a justiça, para um povo que entendia a justiça de uma outra maneira, que eles estavam acostumados a ter uma vida, a levar uma vida moral, porque na Torá tinha os 120, os 613 mandamentos, né? Que são as instruções mitzvot. E aí Paulo vem falando de amor, falando de igualdade, de humildade, sendo exemplo da humildade, da caridade. E eu penso nos seus momentos finais, sendo julgado, sendo abandonado, sendo humilhado, e tendo a morte que ele teve, a cruz. A cruz era, você ser um crucificado, era o pior tipo de morte que uma pessoa poderia ter na época, né? Não só para a pessoa que morria, mas para a família também. Como na Bíblia diz, uma maldição. Até para as pessoas que iam falar dos crucificados, carregava também essa maldição. E aí vem a mensagem da cruz, né? Essa que Paulo vem nesse versículo, né? Nós, porém, anunciamos o Cristo crucificado. Anunciar Cristo crucificado é a gente olhar além da cruz. Anunciar que quão
significou aquele momento. E poder falar abertamente do Cristo crucificado. Olhar para além da cruz, ver vida além da cruz, né? Ver renascimento, ver a imortalidade além da cruz. Alguém tem mais alguma contribuição para falar? Eu estou falando bobagem, mas eu vou continuar. Ninguém quer Tem falar. que falar bobagem. O NEP é isso, a gente tem que falar qualquer bobagem. Você sabe, André, que eu sempre tive muita melancolia. Mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Brasil e sobre a história do Brasil, eu diminui muito meu nível de melancolia. E, e por quê? Né? Quando eu comecei a ouvir sobre as histórias do Cruzeiro, da pátria do Cruzeiro, né? E aí você falando da cruz, a gente, no movimento espírita, não gosta muito da cruz, né? Tem até uma mensagem da Joana de Ângeles que fala: preciso descrucificar Jesus e trazê-lo, né, para próximo de nós. Mas o Chico Xavier vai trazer, na sua mediunidade, né, diversos registros sobre essa simbologia através do Cruzeiro do Sul. E a menção, né, de que o Brasil estava ali sobre a tela, vamos dizer assim, porque do Brasil dá para a gente ver a constelação do Cruzeiro, né? E um companheiro aqui cearense que estuda astronomia disse que quando Jesus nasceu, pelos cálculos da movimentação planetária, o Cruzeiro estava sobre a cidade de Belém. Então, viver essa experiência planetária num planeta de provas e expiações, nascer num país escolhido para passar por experiências de resgate, não deixa de ser aceitar e compreender essa lógica da cruz. E por mais que a gente lute, né, e diga, esquece Jesus crucificado, lembra dele redivivo, vivo, porque é assim que ele está, né? Mas até chegar a esse ponto de ressurgir, e para nós ressurgir de si mesmo, ressurgir das nossas mazelas, ressurgir, superar, a gente precisa passar pela porta estreita, né? A Graça até brincou, disse assim, eu estava tentando entrar aqui, não consegui, e aí eu ia colocar, né? Mas para entrar a gente precisa passar pela porta estreita, a gente precisa passar pelo caminho da renúncia. E a cruz não deixa de simbolizar isso. Apesar de tudo que se agregou a isso, historicamente, culturalmente, esse símbolo ainda mexe muito comigo, conosco, e devia ter um sentido novo também para a gente, já que a gente está ali na pátria do Cruzeiro, né? Estamos todos nessa pátria, enfrentando as nossas cruzes, mas na esperança de renascer, né? De ressurgir como Jesus ressurgiu. Era essa bobagem que eu queria falar. Imagina, minha querida, não é bobagem alguma. Não é uma bobagem alguma. Essa questão da cruz é uma imagem muito chocante, né? A gente imaginar. Tem um capítulo do Boa Nova que fala, né, os momentos agonizantes de Jesus, e são momentos muito fortes, né? A gente
Imagina o seu corpo dilacerado, as suas horas derradeiras, sentindo fome, sentindo sede, carregando sua cruz, sendo humilhado, sendo traído, sendo abandonado. Sendo pregado numa cruz, sendo que a cruz, a estaca, a madeira, era o que Cristo, o trabalho do Cristo, né? Ele trabalhava com madeira, ele construía coisas com madeira. E aí nós vemos a madeira sendo como prova de tortura dele, né? E aí, nos momentos mais finais ainda, Cristo teve medo, né? Tem uma passagem que ele até fala, né? Deus, por que me abandonaste, né? Mas ali era a nossa, a gente pode representar, a gente pode imaginar como sendo nós, o nosso medo frente às intempéries da vida, perante a morte, perante as provas, perante as expiações, perante os nossos momentos derradeiros na carne. Era o Cristo, o lado do Cristo humano ali. Quando ele, em alto tom, pergunta a Deus por que que o abandonaste, né? Então a gente se remete a esse Deus, a esse Jesus humano e a nós, aos nossos medos e aos nossos erros também, que a gente olha para a cruz antes da cruz. A gente tem que aprender a olhar a partir da cruz, para ver a beleza que também simbolizou aquele momento, para a gente sair da nossa zona de conforto e conseguir enxergar a beleza dessa mensagem da cruz, que simboliza um nascimento, simboliza Jesus mostrando depois que nós somos imortais. Então, é a gente aprender a mudar o foco, né? Não olhar por trás da cruz, mas a partir da cruz. O que que a gente aprendeu com isso, com esse momento? Aquele amor que veio à Terra de uma esfera tão longínqua. Imaginem o plano reencarnatório, o plano que houve para a chegada dele, para que essa mensagem da cruz pudesse ser interiorizada em nós. E hoje, nós aqui, depois de 2000 e tantos anos, a gente ainda não compreendeu toda a mensagem da cruz.
A gente ainda tem medo da mensagem da cruz. A gente ainda se sente inseguro diante da mensagem da cruz. A gente ainda, às vezes, não consegue reconhecer Cristo, como também os discípulos, também os apóstolos, também não ouviram na estrada de Emaús. Para a gente também não vai ser fácil. Você acha que para a gente é fácil? Diante da nossa pequenez, ver a grandeza espiritual da mensagem da cruz, da beleza da mensagem da cruz, e Paulo tendo que relembrar ao povo de Corinto que ele viu Jesus. Relembrar a imagem, a mensagem de Cristo crucificado. Que a sabedoria dos homens, independente de qualquer escola de retórica, ou independente de qualquer popstar que a gente siga como palestrante, não adianta nada. Não adianta nada, a gente pode decorar livros e livros e livros, fazer cursos de retórica, se a mensagem da cruz não está interiorizada dentro de nós. Se a gente não consegue pegar o evangelho sem palavras, apenas com palavras. Então, se a gente somente consegue pregar esse evangelho, anunciar o evangelho somente com palavras, está errado. Alguma coisa está errada. Ou nós estamos na loucura, ou nós estamos tropeçando nas nossas pedras de tropeço, nesses escândalos, tropeçando em nós mesmos. Alguém quer falar algo? Estamos indo para os minutos finais. A cruz simboliza equilíbrio também, uma base rumando para o alto e uma horizontal que se desalinhada não se sustenta. A Grace. A Elis. Quem procura ganhar fama, não se esqueça de Jesus. 4 letras tem a fama, outras tantas tem a cruz. Cornélio Pires. Hoje está todo mundo em silêncio. Alguém tem alguma contribuição final? Bom, estamos encerrando, então, se ninguém tem alguma contribuição, eu espero que vocês tenham. Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Cuidemos de reconhecer nossas cruzes para dignificá-las por amor, Jesus servindo e trabalhando. Gratidão, meus amigos, gratidão mesmo.
Todos nós temos as nossas cruzes. Todos nós fomos um dia abandonados, um dia fomos traídos, um dia fomos humilhados, como Jesus, nos seus momentos derradeiros, em sua mensagem da cruz. E todos nós teremos momentos em que a nossa cruz ficará pesada. Mas, como no livro Alcione, né, que a gente possa ter, como Cirineu de todas as horas, Jesus, para auxiliar a segurar nossas cruzes, as nossas cruzes, e que a gente possa cada vez mais vivenciar a mensagem da cruz, do amor, da imortalidade, da justiça, da igualdade. Alguém pode fazer a nossa prece inicial, a nossa prece final, desculpem. E domingo seguinte, seguimos para o versículo 24. Deixa eu dar uma olhada. É a continuação desse, né? Então, o 23. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. Aí tem uma vírgula. E aí vem o versículo do próximo domingo. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Alguém pode fazer oração? Eu posso, Silvia. Muito obrigada, minha querida Winnie. Muito bem. Pensamentos já elevados, né? Nessas vibrações amorosas. Mentalizemos o Cristo. Senhor Jesus, Mestre muito amado, com alegria te agradecemos pela bênção do aprendizado, pelas oportunidades de estudar um pouco mais dos teus ensinamentos. Abençoa-nos a cada um e permita que a paz que ora nos envolve nesse instante se estenda sobre toda a humanidade. Que os teus mensageiros possam levar a fé, a esperança, a coragem, onde quer que haja dor, desespero. E quanto a nós, Senhor, que aqui nos embevecemos com os ensinamentos deixados por vós, que possamos, durante o sono físico, permanecer nesse afã de estudar, continuar estudando para podermos praticar também, como nos ensinaste. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Que o teu nome seja louvado hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, muito boa noite. Gratidão por ter vocês aqui. Muito obrigada.